Bom, pessoal, eu tive um probleminha ali no finalzinho da aula, na gravação aqui, mas só para finalizar essa parte de crianças cegas que eu estava falando para vocês, essa parte do conhecimento tátil da criança é muito importante, porque como ela não está vendo, muitas vezes ela precisa pegar, tocar as coisas para ela poder se familiarizar ou reconhecer ou conhecer o ambiente que ela está sendo inserida, tá? Como o atendimento odontológico vai ser uma coisa nova para a criança, é muito importante que ela pegue o instrumental que der para ser pego, né? Para ela poder entender aquilo que vai ser feito nela, tá? Então esse reconhecimento tátil é muito importante. Vamos falar também agora um pouquinho de pessoas comportadoras de distúrbios genéticos, que são os pacientes, por exemplo, com síndrome de Down. Esse paciente com síndrome de Down não é tão raro, tá? A sua incidência é de 1 para cada 457 nascidos, tá bom? Como que deve ser feito o atendimento desse paciente? O que a gente deve observar? Muitos pacientes que têm síndrome de Down é comum ter algum problema cardíaco, ok? Então a gente tem que estar ciente disso e estar atento a pacientes que têm problema sistêmico para o paciente cardíaco. O atendimento tem que ter os mesmos cuidados. Esses pacientes com síndrome de Down são pacientes bem amorosos, gostam de abraçar, gostam de bastante atenção, gostam de pegar nas mãos, gostam de beijo. Então terminou o atendimento, vamos abraçar o paciente, elogia a criança. Muito bem, fulano, você colaborou bastante com o atendimento, parabéns, nota 10. Eles gostam disso, eles se sentem amados, eles se sentem encorajados e acabam sendo mais receptivos ao procedimento, ao tratamento e a você como profissional, tá? Então, muito importante essa questão aí. Vamos falar agora de pacientes portadores de doenças crônicas e sistêmicas, que são coisas muito comuns no nosso atendimento. Praticamente todos os dias nós atendemos pacientes com problema sistêmico, porque é muito comum, tem bastante pacientes. Vamos começar, por exemplo, com os pacientes asmáticos. O que é isso? São pacientes com problema de asma, problema respiratório, tá? Então, esses pacientes podem ser classificados de acordo com a sua categoria de risco. Eles podem ser classificados como alto risco, significativo risco, médio risco e baixo risco. Como que a gente vai determinar essa classificação desse paciente? Através da anamnese. Então, devemos ter uma anamnese bem detalhada para a gente conseguir entender qual que é o problema do nosso paciente, para conseguir classificá-lo, para poder bolar o seu plano de tratamento da melhor forma possível, tá bom? Então, o que a gente vai abordar voltado para esse problema asmático do paciente? Qual é a idade de início desse problema dele de asma? Qual que é a frequência e gravidade do caso asmático dele? Quais são os fatores predisponentes que levam o paciente a ter uma crise asmática? Quais são os medicamentos que ele usa para o problema asmático, tá? E aí a gente consegue determinar, se ele já não vem com uma indicação médica determinando a sua categoria de risco, a gente consegue aí determinar a sua categoria de risco, tá bom? Outro paciente que é bem comum a gente atender, dessa classificação de pacientes com problemas crônicos e sistêmicos, são os pacientes diabéticos. É muito comum, tem bastante paciente que é diabético. Então, nós temos paciente diabético tipo 1, diabético tipo 2. Então, é muito comum, nossa rotina odontológica é muito comum, tá? Então, antes de tratar o paciente diabético, a gente deve determinar em primeira mão alguns tópicos, que são eles: tipo de diabetes do nosso paciente, se ele é tipo 1 ou tipo 2, tá? Qual que é a duração da diabetes desse paciente, quando que ela começou, em quanto tempo que esse paciente foi diagnosticado como paciente diabético, qual que é a medicação que ele usa, se usa algum medicamento, qual que é a história de complicações diabéticas do paciente, dos seus familiares, se alguém na família se é hereditário, se alguém tem esse problema, tá? Quais são as reações adversas associadas com o tratamento do nosso paciente, métodos de controle metabológico usados pelo paciente, como que ele controla a sua diabetes, qual a medicação, qual que é o médico responsável por ele, para a gente conseguir, muitas vezes tem que comunicar com o médico do paciente, informar que a gente vai fazer tal procedimento no paciente, se o médico autoriza, fazer uma cartinha pedindo para o paciente fazer uma consulta médica, nos dando respaldo do médico autorizando o procedimento, tá? E muitas vezes a gente tem que ter uma documentação laboratorial, que é isso, exames laboratoriais do paciente, de testes recentes do nosso paciente, que mostra que a diabetes está compensada ou não. O cirurgião dentista ele tem que estar ciente do estado sistêmico do paciente, para poder conseguir determinar um plano de tratamento certo e correto para o nosso paciente. Por exemplo, o paciente diabético precisa fazer múltiplas extrações dentárias para confeccionar uma prótese, por exemplo. Lembra na aula de exodontia que eu falei para vocês? Nós temos um paciente diabético. Vai interferir no plano de tratamento do paciente em relação a extrações dentárias?
Vai. Por quê? A gente tem que determinar como vai ser o plano de tratamento. Quantos dentes eu vou poder extrair desse paciente por vez, por sessão clínica? Meu paciente é diabético. Eu posso extrair 5 dentes de uma vez desse paciente? Não, não posso. A diabetes está compensada. Mesmo assim, não posso. A diabetes está compensada, mas o processo de cicatrização do meu paciente é mais tardio, é mais demorado. Demora um pouquinho mais para ele ter um bom processo de cicatrização, para possa cicatrizar a um nível bom para a gente conseguir confeccionar sua prótese. Então, muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de fazer procedimentos individuais ou 2 dentes por vez, depende aí de cada caso, tá? Então, é extremamente importante a gente saber se a diabetes nos pacientes é compensada ou não, qual medicação ele usa, qual tipo de diabetes que ele tem, para a gente poder conseguir bolar o plano de tratamento certo para o paciente, para não ter problemas futuros. Porque se eu faço uma extração de um paciente, uma extração múltipla de 5 dentes, por exemplo, de um paciente diabético não compensado, vai ter problema, tá? Então, a gente tem que estar bem ciente a isso, tá? Características clínicas de um paciente diabético: pode ter xerostomia também, pode ter candidíase oral, porque a higienização pode ser ruim, então bater problema bucal. Pode ter queilite angular, que é uma inflamaçãozinha aqui no ângulozinho da boca, tá? Pode ter doença periodontal também, porque o processo de sangramento do paciente é elevado, então nosso problema periodontal ali pode ser grave, é normal, o paciente diabético ter problema periodontal. Aumenta o risco de cárie, tá, do paciente. Então, tem algumas características clínicas que a gente tem que estar bem ciente nesses pacientes, tá? E pacientes hipertensos, que também são muito comum na nossa rotina odontológica, no nosso dia a dia de consultório, tá? Então, uma pressão, digamos assim, normal de um paciente é uma pressão 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, 120 por 80 é uma pressão, diga-se, normal, mas isso varia de cada paciente. Tem paciente que uma pressão normal pode estar um pouquinho mais baixa do que isso, ou pode estar um pouquinho mais elevada que isso. Então, a gente tem que determinar, nosso paciente é hipertenso ou não? Nosso paciente faz uso de medicação ou não? Como que essa pressão está controlada, não está controlada do paciente? Quais são essas sequelas que essa hipertensão pode causar no paciente? Doença vascular cerebral, doença renal, doença de artérias coronárias. Então, algumas orientações para o estado clínico do paciente de pressão sanguínea. A gente tem que estar sempre ciente com a pressão do nosso paciente. Então, todo procedimento que vai anestesia, nós precisamos aferir a pressão do nosso paciente. Ah, professor, mas eu não vou fazer uma cirurgia no meu paciente. Eu não tenho que prestar atenção na pressão dele, porque eu não vou aferir a pressão para, por exemplo, fazer uma restauração. Uma restauração simples. Você vai aplicar anestesia? Vai. Então, tem que aferir a pressão do paciente. Por quê? A anestesia que a gente insere no nosso paciente contém adrenalina. A adrenalina faz com que aumente, eleve a pressão arterial desse nosso paciente. Então, a gente tem que aferir a pressão. Qualquer procedimento que vá anestesia odontológica, a pressão do paciente tem que ser aferida, tá bom? Porque se estiver alta, a gente não pode fazer o procedimento no paciente, tá ok? Então, principalmente casos de cirurgia, porque em caso de cirurgia a gente não vai aplicar um tubete anestésico apenas no paciente. Tem casos que a gente tem que aplicar 2, 3 tubetes anestésicos, depende da quantidade de dente ou de qual dente a gente vai extrair. Um processo de restauração, por exemplo, a gente vai aplicar um tubete anestésico, mas mesmo assim tem que aferir a pressão, porque se a pressão estiver um pouquinho elevada, um tubete vai dar problema já para o paciente. Então, sempre aferir a pressão, tá? Então, paciente hipertenso é muito comum na nossa rotina odontológica, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso, tem que aferir sempre a pressão do paciente. E na anamnese, antes de realizar o tratamento do paciente, a gente tem que colocar que o paciente é hipertenso, perguntar para o paciente, se ele fala que é hipertenso, qual medicação o senhor usa? Qual medicação a senhora usa para a hipertensão? Anota. Quantas vezes por dia toma medicação? É uma vez ao dia ou o seu remédio são 2 vezes ao dia? Então, a gente tem que anotar, tá? Quando for fazer o procedimento, senhor fulano, dona fulana, tomou a medicação da pressão hoje? Tomou? Beleza. Vamos aferir então para ver como que tá, se a medicação fez efeito, para a gente poder conseguir estar seguro que a gente vai conseguir fazer um tratamento bacana e sem risco para a saúde do nosso paciente, tá? Atender paciente hipertenso sem controle da pressão arterial do paciente é um problema grave na nossa rotina, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso. Alguns efeitos bucais que são causados devido à medicação que o paciente pode tomar.
pode causar inibição salivar central, então pode aí ter problema na produção de saliva, hiperplasia gengival, pode aumentar a gengiva do nosso paciente, pode como se fosse uma sensação de a aparência de estar inchada a gengiva, pode ter congestão nasal pelo uso de vasodilatadores, dá a sensação do paciente estar com o nariz entupido, que vai dar problema porque ele vai querer respirar pela boca, a gente vai estar fazendo procedimento, às vezes usando a caneta saindo água, não tem como respirar pela boca, ele pode sentir a sensação de não conseguir respirar, então dá problema. Pode causar sinusite no nosso paciente, pode ter a sensação de queimação ou ulceração e perda do paladar, que é causado principalmente pelo uso de captopril, tá? Que é uma medicação muito comum para pacientes que são hipertensos, tá bom? A língua pode ter a sensação de língua áspera, pode ter pigmentação na gengiva, pode ter caso de cialodenites, pode ter úlceras bucais, tá? O que esses casos de cialodenites? Quando tem alguma calcificação ali na glândula salivar, da cialolitíase, que é como se fossem umas pedrinhas que causam ali, que tem que ser removido ali da glândula salivar, tá? Principalmente lá atrás, depois da úvula, depois do palato mole. Geralmente causa umas calcificações ali que a gente tem que remover essa calcificação, dói muito no paciente, tá? Então isso é comum, o paciente que faz uso de medicação para hipertensão. Pacientes cardiopatas também. O que são pacientes cardiopatas? Paciente que tem algum problema no coração. Então a gente tem que estar ciente. Paciente cardiopata. O que é muito comum ter nesse paciente cardiopata? Endocardite bacteriana. O que é endocardite bacteriana? Quando tem uma condução de bactéria na corrente sanguínea que vai direto para o coração. Lembra que eu falei para vocês também na exodontia? Que o coração, a gente tem a veia leva sangue do corpo para o coração e a artéria tira do coração e manda para o corpo. Então, a veia vai levar sangue com bactéria para o coração. Pode causar uma endocardite bacteriana que o paciente pode virar óbito. Muito comum, principalmente nos casos de cirurgia odontológica. Então, pacientes cardiopatas, muitas vezes a gente tem que fazer uma profilaxia antibiótica. O que é isso? Dar medicação para o paciente tomar antes de fazer o procedimento. Então, é muito comum pacientes cardiopatas, profilaxia antibiótica. A gente dá uma dose mais elevada de antibiótico. No caso de profilaxia antibiótica para pacientes cardiopatas, a gente prescreve o uso de amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do atendimento. Ou seja, ele vai tomar 4 comprimidos de amoxicilina, que a amoxicilina são 500 miligramas. A gente vai prescrever 2 gramas. Então, ele vai tomar 4 comprimidos de uma vez, 1 hora antes do atendimento, que a gente chama de profilaxia antibiótica. A gente está fazendo como se fosse uma limpeza ali para a gente conseguir fazer um procedimento seguro no paciente, ele não ter problema no coração, por exemplo, ou problema pós-operatório, ou problema de ter uma parada cardíaca ali, ou um infarto, alguma coisa assim na nossa cadeira, tá? Então, tem algumas coisas que, por isso a nossa anamnese tem que ser bem detalhada em pacientes com problemas sistêmicos, tá? Tem que estar muito ciente de qual medicação o paciente usa. A gente tem que ter uma noção muito boa de farmacologia para poder conseguir atender esse tipo de paciente, tá bom? Então, quais são os pacientes que têm risco de endocardite bacteriana? Quais são os pacientes que a gente tem que fazer essa profilaxia antibiótica antes de alguns atendimentos? Não são todos os atendimentos, tá? Por exemplo, vou fazer uma profilaxia no paciente, preciso fazer uma profilaxia antibiótica, fazer uma limpeza? Não precisa. Só alguns casos que a gente tem que fazer profilaxia antibiótica, tá? Em caso de cirurgia, em caso de tratamento endodôntico, em caso de raspagem subgengival, ou caso de raspagem supra com pacientes com problema periodontal. Então, tem alguns casos que se deve fazer profilaxia antibiótica, outros não. Mas quais são os riscos de endocardite bacteriana que a gente vai ter que fazer profilaxia antibiótica? Pacientes cardiopatas valvular reumática, doenças valvulares adquiridas, cardiopatias congênitas, válvulas protéticas, os pacientes fazem uso de válvulas no coração, tá? Endocardite prévia, anomalias valvulares ou prótese intravascular, prolapso da válvula mitral com regurgitação mitral. Ou seja, problemas no coração, tá? A gente tem que estar muito atento a isso aí. Como que vai ser a avaliação dentária desse paciente? Ela vai depender muito de uma detalhada história e da avaliação do cardiologista com orientação quanto à necessidade da profilaxia antibiótica. Tem muitos casos que a gente vai ter que fazer solicitar um risco cirúrgico do paciente para a gente poder saber se a gente pode fazer tal tratamento no paciente. Então, em muitos casos, a gente tem que solicitar risco cirúrgico para poder dar para o paciente ir no cardiologista, fazer os exames, para poder devolver para a gente esse exame com risco cirúrgico, a resposta do cardiologista, para a gente estar pautado
legalmente para poder fazer tal procedimento. Se acontecer algum problema, nós estamos com risco cirúrgico do paciente, que não vai ter problema para a gente de acordo com a lei, tá? Então, se o cardiologista liberou, a gente pode fazer o procedimento. Por isso que muitos casos de problemas sistêmicos, pacientes hipertensivos, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, nós temos que solicitar o risco cirúrgico do paciente, tá? Então, tem que estar muito ciente disso aí. Também tem que saber qual tipo de medicação a gente vai prescrever para esse paciente, tá? Então, tem que ter medicação que esses pacientes não podem fazer uso. Então, a gente tem que estar bem ciente disso, tá? Então, pacientes hemofílicos, que são isso? O tratamento odontológico desses pacientes hemofílicos requer alguns cuidados específicos, uma vez que a hemofilia é uma doença de coagulação. Então, estão alguns problemas de coagulação sanguínea do paciente, tá? Pacientes que têm algum problema de coagulação sanguínea, a gente tem que estar bastante atento no caso de cirurgia odontológica. O que é isso? O paciente vai sangrar bastante quando a gente extrai o dente. Faz a remoção do dente, automaticamente o paciente sangra, certo? É normal sangrar. Então, a gente tem que estar bastante ciente que o paciente tem problema de coagulação, o que pode dar? Pode dar uma hemorragia. Então, a gente tem que estar ciente. Se o paciente tem algum problema de coagulação, um problema hemofílico, a gente tem que estar ciente que não pode fazer uma extração múltipla nesse paciente, tá bom? Então, são problemas que a gente tem que estar anamnese bem detalhada. Por isso que eu falo muito de anamnese para vocês lá na exodontia. Lembra que eu falei que futuramente, nas próximas matérias, vocês vão ver também qual que é a importância dessa anamnese detalhada. Então, quando a gente chega nos pacientes que têm problema sistêmico, a gente vai usar muito dessa anamnese detalhada, tá bom? Pacientes epiléticos, têm crise epilética, então são pacientes que a gente tem que estar muito atento ao atendimento desses pacientes também. Tem algumas drogas anestésicas, a gente não pode inserir nesses pacientes. A gente tem que estar ciente o que a gente vai fazer para abordar esse paciente caso ele tenha alguma crise epilética na nossa cadeira. Lembra que a gente já falou disso na aula de exodontia também? Tudo isso de problema sistêmico a gente já frisou muito lá na exodontia. Então não é novidade para vocês, tá bom? Problemas renais. Por que é importante para a gente saber dos problemas renais do paciente? Ah, mas nós somos profissionais odontológicos. Por que a gente tem que saber de problemas renais do paciente? Porque é a principal forma de excreção do anestésico, tá? Então, a gente tem que estar muito ciente disso. Se o paciente tem algum problema renal, a excreção do anestésico não vai ser fácil no paciente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso também. Outro problema também é em relação à hepatite, tá? Então, o que é a definição de hepatite? Uma infecção aguda no fígado por um dos 3 vírus. Então, o paciente pode ter hepatite A, B ou C. Sintomas. Na fase inicial, assemelha-se a um resfriado, icterícia, náusea, vômito, febre e anorexia. Então, transmissão da hepatite A, transmissão fecal oral. A gente viu isso lá na biossegurança também, que essa transmissão de hepatite A pode ser, por exemplo, prevenida através de uma boa lavagem das mãos, principalmente quando volta do banheiro. Então, lavagem das mãos previne infecção de hepatite A, tá? Incubação desse vírus é até por 30 dias. Risco de transmissão é pequeno. Então, uma simples lavagem das mãos, a gente consegue evitar e matar e disseminar, evitar a disseminação, por exemplo, desse vírus. Hepatite B, predominantemente parenteral. Porém, são possíveis outros métodos, como saliva, sêmen, secreção vaginal, leite materno e incubação 12 semanas. Hepatite tipo C, parenteral secundária às grandes transfusões de sangue, incubação 6 semanas. Risco de transmissão é elevado, tá? Então, o que a gente tem que estar atento à hepatite? Hepatite B, extremamente importante a gente estar atento, porque uma das vias de transmissão da hepatite B é a saliva. A gente tem contato com a saliva em todo e qualquer procedimento odontológico que nós iremos fazer no nosso paciente. Então, hepatite B a gente tem que estar bastante atento e temos que estar vacinado, tá, da hepatite, tá bom? Então, muito cuidado em pacientes que diz ter hepatite. Então, hepatite B é muito comum transmissão no consultório odontológico, tá bom? Paciente com síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, pacientes com HIV. O paciente com HIV é muito comum também no consultório. Bastantes pacientes são infectados pelo HIV. Muitos não
contam pra gente na anamnese. Muitos têm vergonha. Alguns ainda agem de boa fé e contam, tá? Por isso que eu digo pra vocês. Sempre falei, desde lá da biossegurança até a exodontia. É importante a gente tratar todo o paciente como se ele fosse o paciente HIV positivo, porque muitos não vão contar pra gente, tá? Então, hoje em dia é muito comum ter pacientes que são HIV positivo. Então, cuidar no tratamento, ter uma boa biossegurança, manejar os artigos utilizados no atendimento desse paciente de maneira correta, com luva, com máscara, gorro, óculos de proteção, jaleco. Então, extremamente importante os cuidados desse paciente, tá bom? Então, muito cuidado. E só que a hepatite, ela traz mais perigo pra gente do que o HIV, tá? Porque o HIV não é transmitido pela saliva, já a hepatite é transmitido pela saliva. Muitos profissionais, muitas pessoas têm medo do HIV e tem um certo descaso com a hepatite. Só que HIV não é tão comum de ser transmitido durante um atendimento odontológico. Pode acontecer? Pode. A gente pode se furar e pode pegar HIV do paciente. Pode acontecer? Pode. É raro? É. Só que a hepatite é mais comum. Então a gente tem que estar atento a esses pacientes que possuem tanto hepatite quanto HIV, tá? Então, muito cuidado a esse tipo de atendimento desses pacientes. Então, a abordagem, vocês podem perceber que a gente falou de várias classificações de pacientes especiais. A abordagem desses pacientes depende muito de qual é a necessidade especial desse paciente. Vocês viram que tem pacientes que é um simples fato de você tratar o paciente ou abordar esse paciente carinhosamente, já ganha o paciente, a gente já consegue atender esse paciente. Agora tem outros pacientes que não, a gente tem que ter uma abordagem diferente, a gente tem que ter uma anamnese bem detalhada, mais detalhada ainda em pacientes com problemas sistêmicos. Então, vocês viram aí que desde lá das classificações a gente temos que ter determinadas abordagens para atender certo tipo de paciente, tá bom? Beleza? Então, pessoal, obrigado, até a próxima aula.